Olá, eu sou o Daniel Gomes e sejam bem-vindos a mais um episódio Rumo ao Sucesso by One, o podcast tem como missão transformar a visão do que é o caminho para o sucesso. Hoje tenho comigo o José Carlos Pereira, bem-vindo José. Obrigado, Daniel. O José Carlos Pereira trabalha em desenvolvimento de negócios há mais de 25 anos, possui uma experiência consolidada em vendas e gestão de projetos internacionais, maioritariamente na Europa, na África e na América Latina. Em termos da sua atividade voltada para a comunidade da gestão, dos processos e das pessoas, é atualmente vice-presidente da Associação Portuguesa da Qualidade, CEO e cofundador da empresa Aura XADV, se não me enganei. É também Está perfeito. speaker em temas como o comércio internacional, negociação, gestão de vendas e, acima de tudo, e agora ultimamente com muita notoriedade, por ser o autor do livro best-seller Chegar e Vender. Mais uma vez, obrigado por teres aceitado o nosso convite. Obrigado, eu, Daniel, por estar aqui convosco. Começo normalmente esta conversa por uma pergunta que é o tema central aqui do podcast, que é o empreendedorismo, é como é que surge o empreendedorismo nas tuas veias? Conta-nos lá como é que isso foi acontecer. Olha, que isso vai-me levar a uma resposta. Normalmente não há respostas difíceis, não é? Ou melhor, não há Filosófica. perguntas difíceis, mas a resposta é que pode ser difícil. Mas eu acho que é muito mais inteligente saber fazer perguntas que eu eventualmente não consiga responder do que dar respostas que não possam ser questionadas. Olha, começamos bem. Acho. A frase não é minha, mas é do Richard Feynman, porque eu não gosto de me apropriar da. Mas acho que tem muito a ver com isso. O empreendedorismo, vê, eu acho que voltava um bocadinho atrás, se me permites, Claro. numa ótica de empreendedorismo, porque eu acho que epá, eu não tenho ninguém na família que tenha essa vertente do empreendedorismo, mas há uma coisa que eu me acredito e que quase ninguém fala, se calhar não sei se vou trazer aqui uma coisa nova ou não, quase ninguém fala que há um fenómeno de empreendedorismo que é muito mais do que empreendedorismo, que para mim que é o intraempreendedorismo. Uhum. E o que é para mim o intraempreendedorismo? E aí tu já vês a vertente de muitas das pessoas que colaboram contigo, das tuas equipas ou das tuas pessoas em várias vertentes ou geografias, culturas, que é pessoas que estão dentro do teu negócio, não é? Que estão dentro do negócio, que são colaboradores, que são assalariados, estão no payroll da empresa, pá, mas que pensam como um empreendedor, em que aquele espaço, aquele negócio, Uhum. aquilo que entra, aquilo que sai, é como se fosse deles, não é? Tu dizes, mas aquilo de vestir a camisola, não é isso nem de família, não é isso não é por aí que eu quero dizer. Alguém que vê o negócio como se fosse dele e tem uma capacidade muito grande de inovar, de criar novos produtos, novos serviços, pá, de procurar novos mercados por ele próprio, depois validando por alguém, Sim, sim. e de ver isso. E eu sempre tive isso, em todos os sítios onde estive, depois na indústria, depois na área de serviços, sempre tive isso. E tive isso porquê? Devido a alguma dor que entretanto também foi criada porque me dirigia, quem me liderava, não é? Que é, pá, não tens nada neste momento, das duas uma, porque, pá, vou dar um exemplo concreto, numa empresa que depois eu tive bastante sucesso, e estava relacionado com alguém que sentia que eu poderia vir de uma cunha da administração, por exemplo, na entrada que entretanto tive, de desafio. E nessa cunha da administração, ao pensar que era assim, dizia, pá, então não vou dar nada a este homem, Uhum. este homem não vai ter o seu espaço, não é? Tem a sua função, mas não tem produtos, não tem serviço. Pá, e eu disse, então das duas uma, por eu não ter, eu tenho de os criar. E ao sentir que entanto os tinha de criar, isso é um certo empreendedorismo, que é, pá, eu acho que empreender é fazer difícil, não é? É fazer aquilo que a maior parte das pessoas provavelmente não estarão dispostas a fazer, Uhum. porque lá à frente vamos ver alguma coisa, com erros pelo meio, Sim, sim, sim. com coisas que nem todo resultado. Foi assim. Sempre a parte de empreendedorismo. Depois tive a parte toda também de tanto de negócios internacionais. Depois tive uma oportunidade foi um prémio de uma empresa de fazer também. E aí, se calhar, deu-me aí um toque. Foi fazer um MBA com a Católica ESAD de Espanha. Em 2003, 2004 foi um prémio da empresa na altura. E depois onde é que eu enverdei efetivamente por algo meu, não é? Numa ótica da empresa e não como colaborador. Foi em 2007, 2008 em que eu decido de me despedir de um cargo que tinha porreiro, uma função porreira, confortável, em que eu saio, estava na Associação Empresarial de Portugal, saio em 2007 porque entretanto tinha uma proposta muito interessante para arrancar e esse projeto não arranca. Esse projeto não arranca. Ou seja, tu deixas tudo para trás para um projeto que acaba Epá, e por o não... projeto não arranca. Uma pessoa amiga, industrial, epá, e o projeto não arranca. Disse, Zé Carlos, mas vamos-te arranjar alguma coisa? E eu disse, não vais arranjar nada. Não é? E foi aí que eu senti, não vais arranjar nada, mas agora, espera aí, mas Zé Carlos, agora vais ter de criar o próprio. Como tinha essa parte toda de ligação, de networking, de consultoria, contratava pessoas melhores a nível nacional para certo tipo de mercado, já tinha experiência também de mercados internacionais, especialmente ali na parte toda da América, especialmente da América Latina, de 4 anos também aí. Permitiu-me o quê? Opa, consultoria, mas onde é que tu podes fazer alguma coisa de jeito, não é? Desenvolvimento de negócio, vendas, negócio internacional, e pensar, mas agora vais arrancar sozinho, não é? Quem são as empresas consultoras que são tuas amigas que podem, no limite, subcontratar amanhã e estar, neste caso, no ano de período. Mas foi aí que surgiu, efetivamente, a minha veia mais empreendedora. Foi. Não foi ninguém que me meteu o bichinho ou que eu já Uhum. tinha cá dentro, mas sim, tipo, o contexto fez com que eu tivesse a andar para a frente e tivesse com muita dor pelo meio, não é? Pelo caminho. Faz todo sentido o que estás a dizer. Mas que arranquei, imagina, Sim. e é nos momentos, eu vou dizer uma coisa que é, eu sinto muito isso que é nos momentos de maior dor
ou de maior perda, que nós, a seguir a esses mesmos momentos, temos normalmente maiores crescimentos, que é sairmos de algo que nos dava algum conforto e alguma segurança em termos de contexto, e diz, opá, tipo, na brincadeira, isso é muito para mim empreendedorismo, que é there is no plan B, não é? Não, pá, não tens um plano B, não é? Aquela coisa, plano A, não tem um plano B, é o plano A dá certo. Não quer dizer que não haja gestão de risco, planos de contingência, essas atrapalhadas todas, mas foi muito isso que me levou. E em termos de veio empreendedorismo, até hoje, depois, entretanto, tive um desafio muito grande como team leader num projeto de Banco Mundial em África, e também já foi empreendedorismo, pá, portanto, estava subcontratado. É o termo certo, e eu já atuei em todas as áreas do negócio internacional, não é? Que é exportação indireta, investimento direto, como tenho agora, e depois uma coisa que se chama Build, Operate and Transfer, que é eu sou contratado para um projeto, para estar a gerir um projeto lá fora, com uma delegação de competências para poder executá-lo. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos, não foi isso, em 2012. A administração externa, vamos chamar-lhe assim, talvez. Sim, a espécie de tu seres um gestor de projeto, mas num mercado que não é o teu, numa ótica de base. Chama-se isso Build, Operate. E eu transfiro e passo knowledge, não é? Conhecimento, para um conjunto de equipas e empodero essas mesmas equipas para amanhã estarem autónomas com um conjunto de standards para então trabalhar. Foi assim. E depois onde é que surgiu depois o que é que eu tive? Continuei sempre em paralelo, foi um personal, não é? Fugi um bocadinho do mercado. Continuei sempre em paralelo com a minha parte toda, essencialmente de consultoria, treino, formação, palestras, sempre na área das vendas e do negócio internacional. Em que eu, por opção própria, nunca quis escalar, porque tinha... é uma coisa que se chama, tu chegas a uma fase em certo projetos, as pessoas podem dizer, mas não sabes delegar, não é? Que é refém do teu próprio sucesso. O que acontece se refém, que é uma visão que eu tenho, refém do teu próprio sucesso por causa disto, que é, devido a eu ter sucesso e tinha uma ligação direta àquilo que eu tento fazer e eu como pessoa, do meu conhecimento, e de poder eventualmente replicar noutros que também testei e que não funcionou, em ter alguém com que eu delego certo tipo de competências, que é, Zé Carlos, olha, o preço é este, não é? O valor que acrescentas é este, mas com uma condição, és tu que tens de vir realizar, não me vais mandar, e eu não estou a desprestigiar aqui nada de juízo de valor. Sim. E depois o que é que surgiu? Numa ótica de mercados internacionais, eu tive a oportunidade de ter um parceiro internacional, numa ótica de investimento, comigo, em conjunto, de pensarmos em algo novo, que é uma DMP, não é? Portanto, Data Management Platform. Basicamente o que é? Imaginem um Google, mas em tamanho pequenino, não é? É uma boutique de MP, vá lá. Que é colecionar, que é uma coisa nova, que está aí um bocadinho à frente, e que eu vi também numa ótica de visionário, e depois dizem assim, mas a sede é na Sérvia. A sede na Sérvia é porquê? Por diferentes coisas. Software, em termos de desenvolvimento, de menos 60% dos preços que eu entendo podia ter aqui. Poder ter uma equipa externalizada. A Sérvia, mais ano, menos ano, e entra para a União Europeia. Que é uma vantagem competitiva numa ótica de posicionamento futuro também, e depois ter essa possibilidade de gerir essa equipa e depois então poder trabalhar outros mercados da Europa, porque eu não estou posicionado com o mercado português, embora a minha base ainda continue a maior parte do tempo de ser aqui. E basicamente o que é? É colecionar um conjunto de data, não é? Uma coisa são dados, outra coisa é informação, outra coisa é conhecimento, outra coisa é sabedoria. Colecionar um conjunto de vias formas, mas temos um software development kit que através da apps recolhe esse tipo de informação, enriquece, para se simplificar, enriquece e segmenta de forma a poder vender a terceiros trabalhada, numa ótica de market research, de grandes marcas internacionais, para terem as suas campanhas em termos de marketing ou de ações que entanto tomam para certo tipo de mercados, de uma forma mais accurate, mais precisa, para terem para tomarem decisões mais válidas do que aquelas que eventualmente podiam ter. E é mais ou menos isso. Neste momento, é esse o maior empreendimento. Tem a parte nacional, mas o maior empreendimento que eu tenho é esse. Aura, tu estavas a dizer, a dificuldade que tu dizes, foi giro. Aura X ADV, porquê? Aura numa ótica de áurea de grande, não é? Global. Depois X de Analytics, não é? E ADV de Advertising, porque os clientes finais estão muito relacionados a Publish e Advertising. Sim. Ok. Não sei se ajudei. Ajudaste, e podemos depois, queria tocar nesse assunto, também na questão, o livro também acaba por ser uma forma de empreendedorismo. É outra empreitada. Não é? Difícil. Dizeste aí uma coisa que é... Difícil. Aliás, há muitas coisas que eu já quero pegar, entre aspas, mas a questão do empreendedorismo, ou empreendedor versus empresário, não é? Que às vezes essa confusão, e que realmente é algo que já falámos aqui no podcast. São coisas distintas. São coisas distintas. Posso estar numa só pessoa, mas são coisas distintas. Isso levou-me a uma pergunta que eu acho que nunca fiz a ninguém aqui no podcast, que é: esta veia de empreendedor, pode ser por conta de outrem, como falaste agora, certo. É algo que tu achas que nasces, é inato, ou pode ser aprendido? Não, pode ser aprendido, claramente. Eu tenho eu não vou dizer que é uma tara, nem nada disso, não sou depois dizer, mas é um comportamento, meio coisa dos jacares, não. Que é, tudo é treinável, tudo é passível de ser treinado. Claro que há pessoas que podem ter um contexto, um background, que
que lhes permite ser mais rápidos a fazer. Mas para mim quase tudo, ou mesmo quase tudo, é treino e é treinável. E está dependentemente de ti, de seguires um conjunto de rotinas, um conjunto de pessoas. Pá, eu chamo-lhe muito ver, e eu acho que o segredo é muito isto, que é a capacidade de tu teres de ler padrões de comportamentos, seja do que for, de outras pessoas, não é? Ler padrões, depois, entretanto, interpretá-los, analisá-los, depois passares a utilizar esses mesmos padrões e depois criar os teus próprios padrões. É um bocadinho nesta fase Eu costumo chamar-lhe modelagem. Em PNL isso chama-se isso modelagem. Sim. Que é, ok, eu se calhar vou buscar àquela pessoa uma parte, àquela outra pessoa, e crio a minha própria identidade. Certo. Mas Em função de outros modelos com os quais se pode comparar e é pegares nesses mesmos modelos ou essas mesmas pessoas e depois adaptares ao teu contexto. Exatamente. Falaste também há pouco numa questão que foi a questão de replicar o processo e das pessoas continuarem a querer o José Carlos e se calhar não um elemento da equipa e que efetivamente existe essa dificuldade. Porquê que achas que existe essa dificuldade? Porquê que achas que tens essa dificuldade? Existe essa dificuldade, porque se tu reparares, as pessoas têm muito mais tendência de mesmo numa ótica de marca ou de empresa, de fazer muito mais ligação a marca ou a pessoas do que propriamente, muito mais a pessoas do que propriamente a marcas. Eu não estou aqui a pôr em causa marcas Claro. de grandes consultoras, não é isso que está em causa, que é. E é um senão que te torna refém, porque as pessoas, entretanto, veem alguém da qual acrescenta valor e que lhe podem entregar, porque estão habituadas a um certo tipo de padrão e de expectativas, e depois dizem, isto tem de se manter tal e qual com os níveis de qualidade que tu, entretanto, já o aplicaste. E eu coloco em causa, porque entra aqui uma coisa que se chama fator confiança. E o fator confiança é quase tudo. Porque se nós... Vê uma coisa, se o fator confiança não estiver bem trabalhado, eu estou a dar tiros para mim próprio, não é? Sim. Pôr-me em causa é porque é que eu não consegui. Mas eu assumo isso, não é? Porque é que eu não consegui? E depois cheguei, e se eu não estou a conseguir, mais vale eu, entanto, enverdar por isso e por exemplo, qual foi a opção? É o tempo, não é? Começamos aqui no início, antes disto não estar a ser gravado, do tempo. Do tempo, das prioridades, eu não sei. E eu comecei a sentir desta parte toda relacionada com o tempo, é que o meu tempo é escasso, não é? O meu tempo é escasso. Como é que eu replico? Mas então passa a vender tempo. Então o que é que eu tenho de fazer? Das duas uma, ou há um valor percepcionado completamente diferente e essa indexação de preço passa a ser outra. E o meu preço começou a duplicar ou a triplicar. Agora, sabendo eu que deixei de trabalhar com certo tipo de empresas que por alguma razão têm uma percepção de preço sobre aquilo que eu eventualmente lhes posso entregar, dos quais eu posso estar fora de orçamentos. Ou de budgets que eles entanto tenham. Sim. E consciente disso, e estar consciente disso. Mas nunca colocar em casa, ver, uma coisa é valor, outra coisa é preço. Nós temos uma tendência muito grande, mas mesmo muito grande, de não termos essa capacidade que é, e tem muito a ver também com comunicação e posicionamento no mercado e blá blá, que é, nós temos tendência para não dar valor, também não dar valor àquilo que não tem preço. Por isso é que nós temos de ter uma capacidade muito grande numa ótica de comunicação, que é, mesmo que não estejamos a cobrar, seja o que for, a alguém, de precificar nessa cabeça o que é que está por trás para lhe poder entregar aquilo que eu lhe estou a entregar. Porque senão, todos nós, na área da consultoria, treinos, podemos transformar num táxi, não é? Em que eu alugo o meu tempo e que o meu tempo custa X, ou tem um preço X, não é? É óbvio, e anda muito por aí, não é? E na questão dos táxis é indiferente se eu vou com aquele táxi ou com o táxi do lado, porque o efeito É quase uma mesmo. comodidade, mas há táxis, ou certo tipo de contextos de táxis, a te custar 2 ou 3 vezes mais em função de ser um motorista privado ou não é? Sim. Ou do que é que me é criado à volta Tipo de uma carro, experiência. a experiência, exatamente. Certo, mas tem a ver com valor, valor e preço. E depois há outro senão, que é. E as pessoas também têm tendência a se aproximar daquilo que se afasta delas. Explica lá isso melhor. As pessoas, nós, tudo aquilo que entretanto está permanente, ou que existe e que não é escasso e que é vulgar, não é? O preço tem tendência para baixar, não é? Maior preço, maior qualidade. Menor preço, menor qualidade. Lei da oferta e da Portanto, procura, nós sim. temos tendência para dar valor àquilo que se afasta de nós. Portanto, o farto, por isso é que a escassez e a urgência também funcionam, numa ótica de princípio de influência. Mas, sem exagerar, mas o que eu quero dizer é tudo aquilo. Imagina, quando não tens uma coisa, tu dás de valor. Quando entretanto a tens, o valor desce. Quando entretanto a perdes, o valor. Por isso é que às vezes temos de sangrar um bocado no sentido de termos a coragem de o nosso posicionamento, ou melhor, o meu próprio preço, e eu ter a coragem que o meu preço também é um posicionamento. E como quer dizer, e um problema não é do meu preço, mas sim de se calhar tu neste momento não teres. Eu não estou a ser arrogante, nem que senão a malta. Sim. Já sei como é que é. Que é tu neste momento podes não ter budget, orçamento, para poder trabalhar segundo o meu preço. Claro, Isso é outro assunto, não é? E a minha casa mando eu, em tua casa mandas tu. Está tudo bem. Eu estou-me a rir porque esta semana aconteceu um processo, basicamente uma negociação, um processo comercial de meses, onde eu estou envolvido, e na fase final a pessoa, e depois já está discutido preço, vem pôr em causa o preço e tentar negociar o preço. E recordo, isto acabou... Daniel, posso te interromper? Podes. Nunca fales de preço quando a pessoa não conhece o teu valor.
Mas Porque aí, se a pessoa não conhece o teu valor, vai discutir preço. Mas era isso que eu ia dizer. O processo foi muito simples, porque até foi uma reunião Zoom e recordo-me até ver, é mais fácil até ver a linguagem corporal da pessoa, que a pessoa sentiu-se desconfortável. Eu disse, olha, Isso é super assim, importante. deixe-me só recordar uma coisa. O valor que acrescentamos é este. Tem alguma dúvida em relação ao preço? E a pessoa... Fizeste uma ancoragem, não é? Para trás. Ok, o que nós já falamos Correta. foi isto. Este é o valor que nós acrescentamos. Se vir valor aqui, o preço é este. Se não vir valor aqui, também está tudo bem. E nem este preço, nem Certo. nenhum faz sentido, porque não há valor para si. Certo. E a verdade é que desbloqueou-se e fechou-se o negócio. E sim, existe muitas vezes essa percepção. E eu acho que As existe... pessoas confundem valor com preço. Mas eu acho que também existe uma coisa do lado de quem está a vender, e muitas vezes até dos empresários, que é não saberem o seu próprio valor. Certo. Ou se calhar... E vou dizer outra coisa, e a tua opinião, ou melhor, o teu valor não sobe nem desce em função da opinião dos outros. Pá, o que eu estou a dizer é, o meu valor não desce ou sobe em função da opinião dos outros. Claro que há opiniões e opiniões, construtivas, críticas de quem pode estar a pagar salários, essas contam, não é? O que eu quero dizer é, e eu costumo dizer que eu não ouço as opiniões de quem não me paga as minhas contas. Não Sim. ouço. Para que é que eu vou ouvir? Ou não ouço a opinião de quem, entretanto, não construiu algo que eu já tivesse construído. Pá, e somente quando vens uma coisa crítica, as pessoas que te criticam, seja a fazer o quê? Pode ser na tua comunicação, pode ser nos trabalhos que entregas, daquilo que fazes, dos produtos que entregas. Normalmente as críticas não vêm de quem está acima de ti. Vem sempre de alguém que está numa posição abaixo de ti. Porquê? Porque o que move o mundo é a inveja. Isso eu E é a comparação. já partilhei isso com algumas pessoas. Olha, Daniel, vê, em preço e off. valor. Vê. Quando Sim. o preço está abaixo do valor percepcionado, Uhum. tu achas barato, numa ótica de percepção, Sim. numa ótica de julgamento. Quando o preço está igual ao valor, achamos justo. Quando o preço está acima do valor, achamos caro. Claro. Mas o valor não deixa de ser comunicação e uma percepção. Por isso é que é, se entretanto há uma discussão de preço, depois aqui depende da tipologia de produto que estamos a falar, não é? Mas tem muito a ver com isso, que é, se eu não souber comunicar, comunicação é 60% disto tudo. Se eu não souber comunicar, se eu não tiver uma capacidade grande de posicionamento em relacionamento àquilo que eu estou a fazer, as pessoas vão sempre discutir preço e está tudo bem. Uhum. E disseste uma coisa que, por exemplo, é normal se calhar num arranque do negócio, principalmente alguém que está arrancado de raiz, que sabe que tem um determinado valor, mas para se posicionar no mercado tem que ter um preço mais competitivo para chamar pelo menos a atenção do E mercado. pode ser uma escala de precificação de preço, uma escala de lealdade em função do segmento de clientes que queres trabalhar. Claro, pronto, e isso Está tudo bem também. Aliás, eu sinto a falar com muito microempresários e queria te fazer esta pergunta, que é, muitos deles têm a dificuldade de definir o preço. Ou seja, eles até sabem o valor e muitas vezes isto vem de quê? De pessoas que fizeram um bocadinho o caminho que tu fizeste, trabalhavam como empreendedores dentro de uma estrutura, por conta de outrem, e de repente querem criar o seu próprio negócio. E têm dificuldade, sabem o seu valor, sabem aquilo que acrescentam, porque já acrescentaram noutro contexto, e não será diferente na maior parte dos casos, mas têm dificuldade em definir o seu preço. Como é que tu achas que eles devem fazer, para deixarmos aqui, eu gosto de deixar dicas práticas, este processo de benchmarking, o que é que devem fazer? Dica prática é mais ou menos esta, nunca confundas o bolso ou o dinheiro do teu cliente com o teu dinheiro. E esse é o principal, logo, começa por aí, que é, eu faço julgamentos precipitados em função daquilo que vou entregar ao mercado e não o que é que mercado que eu quero atingir. Podemos discutir aqui o que é. Então imagina, antes mesmo do preço, vais desenvolver produtos ou serviços para os teus clientes ou vais encontrar clientes para os teus produtos e serviços? São coisas diferentes. Sim. Podem estar as duas em paralelo em função de diferentes escalas de lealdade, diferentes segmentos, diferentes mercados. Tudo isto é possível. Mas acima de tudo, é as pessoas não terem uma capacidade. Isto é relativo, não é? Também o que eu estou a dizer. Relativo, depois é preciso. Eu gosto de dizer coisas, mas depois, cada caso é preciso ver como é que contexto é que está lá associado. Eu acho que o contexto em tudo é soberano. Por isso é que às vezes estamos a falar de certo tipo de coisas. É preciso ter um contexto, porque o contexto é tudo, é soberano. E o contexto é que manda, meu. O contexto é que manda, em tudo na vida. O que é preciso muitas vezes numa ótica desse mesmo valor, eu consegui ter uma capacidade muito grande de especificar esse valor e sabê-lo comunicar aos segmentos, não é? Ou ao público, ou àquele segmento B2B, ou B2C, ou logo que for, na qual eu me quero posicionar. Que eu posso ter, imagina, número 1, eu posso ter o melhor produto do mundo. Se eu, entretanto, não souber comunicar ou distribuir, não serve para nada. Também, não é? Eu costumo, isto é tão simples, mas eu sou a menina mais bonita de não sei de onde. Estou no andar de X, fechada, não saio à rua, ninguém sabe que eu existo, não é? Sim. E há muito essa coisa que não é só o valor que nós entanto temos, é para quem que vamos... E eu, para certo tipo de clientes, não é questão que se é caro, se é barato, não sei o quê. E eu nem me devo estar preocupado em me posicionar ou me aproximar para certo tipo de clientes em que a valorização que eles vão dar sobre o meu produto ou o meu serviço, não é? Vai ser baixa em função das experiências que eles entanto têm. Para que é que eu, entretanto, vou-lhes bater à porta? Para que é que eu, entretanto, vou aparecer? A não ser que eu, entretanto, tenha, na minha precificação, ou escala certo tipo de preços para certo tipo de público, em função de diferentes segmentos ou microsegmentos que eu estou a trabalhar. Isso é outro assunto. Mas eu, por exemplo,
diretamente no meu caso, que é, eu sei claramente com quem é que trabalho. Eu vou dizer mais, o próprio preço, para certo tipo de mercados, e eu tive isso com grandes clientes, mesmo com clientes internacionais, o meu próprio preço, de eu ter essa insegurança também, de ser, Zé Carlos, mas estás a colocar orçamentos elevados demais, não é? Porque eu estava a confundir o meu bolso, imagina se o meu dia são 1.000, 1.500, 2.000 euros. Eu estava a dizer, o meu bolso não é o bolso do meu cliente. Pior, eu perdi contratos, eu perdi situações, mesmo com um preço que eu percepcionava como elevado, e eu não ganhei, porque quando eles se compararam com outros que estavam ao mesmo nível e onde eu queria estar, eles acharam barato mais. E há uma desconfiança associada a isso Claro, também. e entretanto tens o fator confiança, tem paradoxos, não é? Claro. É informação ou falta de informação, não é? São riscos ou não associados ao facto que é a questão toda da segurança sobre a tomada de decisão, sobre medos que lhe estão associados, sobre riscos, não é? E se nós não temos isto tudo medido, para mim tem a ver muito com o quê? Não estar a bater à porta certa. Porque se nós não estamos a bater à porta certa, nem no segmento em que nos queremos posicionar, essa pessoa nunca vai reconhecer o nosso valor. Não vai reconhecer o nosso valor, vai discutir preço. E o problema nunca é do mercado. O problema é sempre eu, da empreendedor, eu da minha empresa, ou na forma como eu me estou a posicionar. Nós temos a mania, não, mas não sou eu. O problema é sempre meu, é de quem imita, é de quem está. E depois estávamos a falar aqui de conteúdos e não sei o quê, sobre posicionamento, não é? Nas redes, seja lá o que for. O conteúdo é rei, não é? O conteúdo é rei. Claro. Mas a rainha é distribuição. Sim. A rainha é distribuição. Ponto. Conteúdo Em qualquer negócio, vê. veículo. Eu estive agora com uma multinacional muito grande, estes 2 dias em Madrid, empresa de 800 milhões, portanto, é grande, não é propriamente pequena, e é líder. Que fui desafiado para estar lá só com líderes que têm cada um deles 20, 50, 20 e 30 pessoas. Estive em Madrid, fui desafiado para isso, para a convenção deles. E estamos a falar de quê? O negócio tem a parte da nutrição, tem a parte da nutrição, tem não sei o quê, mas depois onde está uma fatia muito grande do negócio é na parte toda da logística e da distribuição. Que é aí que está a maior parte do negócio. Independentemente de terem produtos com A&D espetacular, de XPTO em termos de nutrição, com ciência por trás, mas depois é na logística, é na distribuição. O que é que me adianta ter o melhor produto do mundo, o melhor serviço, se eu depois não chego ao meu cliente, ou se não sou tão rápido ou mais rápido a chegar do que quem compete diretamente comigo. Depois qual é o nível de serviço que eu efetivamente entrego? O que é que está em pré-venda para trás? O que é que está durante a venda? O que é que está no pós-venda? Não é? E eu conseguir criar este contexto de percepção. Agora, se eu, entretanto, estou a criar este contexto de percepção, tenho um conjunto de pessoas que estão aptas a me comprar segundo estes preços, e há outros que, entretanto, não estão, eu tenho de saber claramente quem é que são aqueles que são perfis próximos daqueles que já me estão a comprar e nos quais eu, entretanto, devo trabalhar. E ter uma capacidade, olha, o André que esteve aqui, não é? O André Vieira de Castro, e ele até recomendou, e foi daí que veio o nosso. Ele até recomendou, e bem, não é? Ele deve gostar de mim, ele está aí no processo, deve gostar de mim. Eu também gosto muito dele. Estávamos a falar do André e eu agora perdi um bocado o contexto. Dos vários contextos, do tipo de produto, do preço, de como te posicionas em relação ao teu público-alvo. Mas agora, pode ser que te lembres, eu vou fazer aqui um comentário em relação àquilo que é o meu ramo, o imobiliário. Há muito essa questão de uma pessoa arranca uma empresa, trabalhamos com microempresários nas estruturas, alguém inicia uma carreira e não tem essa preocupação. Não tem a preocupação de, preocupação de posicionar-se, de criar um nicho, de criar a sua especialização, de criar o seu valor dentro do mercado. Sim. E eu vejo pessoas com imenso potencial que não crescem porque estão sempre a tentar disparar para todo lado. E em vez de dizer assim, se calhar se eu for trabalhar corporate, ou se eu for trabalhar investimento, ou se eu for trabalhar outro tipo de nicho, onde é que eu posso queres ser especializado como um especialista, como uma autoridade? E o valor, na realidade, e corrige-me se discordares, o valor surge quando tu tornas-te único. Quando não há mais ninguém a fazer a mesma coisa. Único, eu não vou dizer único, em que haja pouco tráfego. Sim, onde passa a ter menos concorrência, vamos dizer, se preferirmos. Portanto, porque quando eu estou a vender... E esse posicionamento e essa marca ou esse reconhecimento demora muito tempo. Tens duas uma, ou com muito tempo ou com muito dinheiro. São as duas, ou com muito tempo, ou o dinheiro também acelera processos, não é? Acelera, mas ainda assim poderemos encontrar, agora não vem nenhum à cabeça, que há muitas empresas que colocaram muito dinheiro e as coisas depois não correram. 75% dos negócios de transformação, grandes, mesmo multinacionais, das quais eu já tive, que são situações que depois não dão, que se queima muito dinheiro e que não tiveram os resultados esperados. Mas também posso estar na gestão do risco. Está nas pessoas que executam também. Mas não é só a ideia, é a pessoa que executa. Eu estava a dizer porque hoje em dia, quando nós vemos até o universo dos unicórnios e das startups, queima-se muito dinheiro.
ganhamos muito dinheiro porque tu queimas em 99 e vais ganhar naquela uma que vale de repente bilhões, não é? É essa a gestão de risco que os próprios fundos de investimento fazem hoje em dia. Que é o que eu no negócio posso pensar, claro, com uma escala diferente. Eu esta semana ouvi uma expressão nas redes sociais, mas escolhendo o contexto, que é o Gary Vee, que diz alguma coisa como: o risco está tudo bem a correr até ao momento em que não afete os meus. Ele diz que a gestão de risco dele é assim: eu corro risco nas minhas empresas até aquele ponto em que o risco ultrapassando aquele limite, eu estou a afetar eu tenho outra frase para da isso, minha família. Corre riscos, mas sempre pensando qual é o risco de perderes tudo, ou disso não dá certo, e que te afeta a ti, ou à tua equipa, ou à tua empresa. Quando estamos a falar nessa questão das multinacionais, mas tens de correr riscos. Isso é sem dúvida. Aliás, o maior risco que tu podes correr é não correr riscos. Não sejas tolo. Claro, é isto, não é? Mas é diferente dizer assim: olha, eu tenho uma margem de 20% na minha empresa e vou pegar em 18 e correr um risco e investir e correr o risco de, olha, acabei o ano zero, não tenho lucro, ou eu vou investir 100% ou 30% ou acima disso e estou a colocar postos de trabalho em causa, estou a colocar o futuro da empresa em causa, portanto. Sim, é por isso que há a gestão de risco, não é? Sim. Pronto. E às vezes, de contingência. Já falaste várias vezes da Houve questão... um tipo que me ensinou há muito tempo, olha, pode ficar, ensinou há muito tempo, foi um professor craque também, da ESAD. Ele disse qualquer coisa assim de uma forma muito simples: maior risco, maior rentabilidade, menor risco, menor rentabilidade. Isto serve para tudo. Eu acho que agora, não sejas tolo, conforme eu dizer. No contexto... a pergunta que deves fazer é: olha, qual é o risco relativamente àquele investimento, àquilo que estás a dizer, que é, se não der certo, o que é que vais perder? Sim. Isso é uma pergunta que devemos fazer quando tomamos decisões. Eu, por acaso, há um livro que eu li há uns bons anos atrás, do Dale Carnegie, que é o Como Deixar de Se Preocupar e Começar a Viver. Não tem nada a ver com o empreendedorismo, mas terá algumas lições. Ele tem coisas fantásticas. E é uma delas que me ficou gravada na memória, que é... Com muitas fazeres 3 perguntas sempre estás perante um cenário ou de tomada de decisão ou até de uma dificuldade que vem de repente. A primeira delas é muito simples: qual é o pior dos cenários que pode acontecer aqui? A segunda é: o que é que eu vou fazer no pior do cenário? E a terceira é: afastar-te uns minutos e agora olha para isto e o que é que eu vou fazer efetivamente? E na gestão de riscos pode acontecer o quê? Pior dos cenários. O que é que pode acontecer? E reúne com outras pessoas que estejam a um nível de maturidade daquele próprio negócio e que te possam aconselhar, porque às vezes as decisões são muito, apesar de nós, mais de empreendedorismo e de decisões, não sei o que, são muito solitárias, muito sozinhas. Sim, e partilhar isso. Eu tenho um grupo, por exemplo, em que são um conjunto de CEOs ou de empresários com os quais abrimos-nos para partilhar um conjunto de situações de tomada de decisão que tenham uns pares, não é? Ou pessoas que vivam o mesmo stresses ou pain points ou coisas que tenham como eu, que me possam também ver aquilo sobre um diferente prisma. Porque às vezes nós estamos muito focados na operação, muito fechados naquele negócio, e às vezes são pessoas até de fora do nosso próprio setor que nos podem, entretanto, por isso é que numa ótica de board é muito interessante um shadow board, que é tipo espécie de uma pessoa que até que não sabe nada sobre o negócio e que nos faz perguntas como se fosse uma criança de 10 anos. E que nos coloca tudo em causa. Sim, olha, não tinha pensado nisso. Porque às vezes todos nós às vezes estamos muito fechados dentro de uma bolha. Eu assumo também claramente isso, que é não quer dizer que não é tomada de decisão, mas é de partilhar com um conjunto de pessoas ou que já tenham passado pelas mesmas coisas que eu, entretanto, estou neste momento em função da maturidade do negócio a passar e que me possam ajudar ou pelo menos validar ou não certo tipo de decisões que eu, entretanto, estou a tomar. Esse núcleo de empresários, de CEOs que falaste ali agora, achas que é importante ser da área do teu negócio? Ao contrário, até ser de outra área. Não é? Sim. Porque vão fazer perguntas das quais eu nunca tinha pensado nelas. E que vão despertar certo tipo de respostas e de ver o assunto sobre diferentes perspectivas. E depois ter pessoas também que não sejam só yes, mas sim pessoas com espírito contraditório. Isso é importante. Olha uma técnica, estás com a tua equipa, tens um plano para fazer alguma coisa. Olha esta regra assim básica, não é? Que é tipo, pensei, olha, eu tenho um plano, vamos abordar o mercado assim, vamos fazer isto, não interessa o quê. Vamos fazer isto, não sei, olha, eu agora quero que vocês em 5 minutos destruam este meu plano. Eu quero que vocês participem ativamente, destruam este mesmo plano. Mas se eles não tiverem competências para o destruir, se eles não tiverem, ter uma liderança aberta, transparente, sim. Em que permita que as pessoas digam aquilo que sentem, certo? Independentemente da lealdade que têm ao negócio, e saberem que eu no limite vou ser eu que vou tomar a decisão, mas quero-os ouvir antes de tomar a decisão e poder mudar muita coisa lá dentro, que é destruam-na. Se não houver argumentos para destruir, é sinal que o plano é bom. Agora, se eu tiver pessoas com muita facilidade que me vão destruir aquele plano de ação que traçamos em conjunto, deixa-me pensar nisto 2 ou 3 vezes, não é? Ou pensar mais. É muito interessante essa. Mas agir. Sim. Não podemos ficar aqui sempre no pensar. Estou-me a rir porque estou-me a lembrar de uma situação esta semana. Mas é importante pensar. Introduzir uma pessoa nova na equipa e ela trouxe uma ideia
E estávamos num contexto, não gosto muito de chamar brainstorm, mas era o caso. Ela traz uma ideia e eu perguntei-lhe, ok, faz sentido, mas porquê? Porque é muito importante. Não, mas ela é engraçado, como não é esta cultura, era uma pessoa nova na empresa, e depois temos que fazer um enquadramento e ela percebeu na dinâmica que foi Mas gerada. essas pessoas podem ser fantásticas no meio de Primeiro, um grupo. a primeira coisa que eu faço quando alguém integra a nova equipa e que não conhece o ramo, por exemplo, na área do marketing, ok, é ouvir ao máximo o que ela tem para dizer. Porque não Sim. está formatada ainda a nossa forma de pensar. E depois em tudo, e neste caso foi porquê. E a pessoa ficou um bocado desconfortável. Disse, não, eu quero saber porquê. No sentido, eu não quero assumir tudo que nós estamos aqui a falar que é verdade absoluta e que nós não estamos a ver alguma coisa de fora. E esse contexto falámos com outras pessoas de outras áreas de negócio, esse porquê muitas vezes surge e que nos faz repensar o nosso Porque em negócio. tudo na vida, que é ver o porquê ou quem, mas o porquê é importante, que é as pessoas numa ótica de vendas, não é? Eu tomo uma decisão de uma compra, tomada a decisão, mas a questão às vezes não é o que é que comprei, ou porque é que eu então decidi, é porque é que decidi assim. Qual é o porquê que está por trás? Qual é o motivador primário e secundário que estão por aí? Porque aí vais à origem. Porquê? Mas olha, mas estavas consciente que os factos deste negócio ou destas situações, ou melhor, estavam ancorados mais ou menos aqui? Olha, estes são os novos factos que eu entanto vou entregar sobre uma coisa que ainda não viste. Então é um FOIM, um modelo que eu tenho. Sim. Qual é os factos? Ok, depois o que é que vês assim? Depois é, olha, sobre estes novos factos que eu entanto apresentei, qual é a opinião que tens sobre eles? E a pessoa diz, oh shit, eu não tinha pensado nisso. Bem, neste momento, a pessoa consciencializou-se de uma coisa qualquer latente, estava lá dentro, e dizia, pá, mas estás a mostrar isso sobre um caminho que eu ainda não tinha visto. E neste momento, olha, o que é que isso, agora vê, factos, opiniões, pois é, o que é que isso implica agora para o teu negócio ou para o novo plano de ação, se o tiveres de reformular ou não? Pois é mudança, fome, não é? Implica isto, é uma adaptação que eu tenho de outro livro do Spin Selling. Pá, eu faço adaptações de modelos dos quais eu já vi e que já pratiquei e da experiência que tento adaptar de uma forma, não é simples, não é de uma forma simplista, tem experiência por trás. É de uma forma simples, como é que eu adapto a contextos que são mais fáceis do que estar aqui com grandes matrizes, com umas confusões, para que a malta cria às vezes. Pá, a malta gosta, as pessoas gostam até para justificar certo tipo de decisões, de criar muitas vezes cenários e coisas, planos mirabolantes sobre o que é que dizer. Eu vou dizer mais, nas grandes empresas, eu não devia, depois as grandes empresas deixam-me de contratar. Pá, que é, nas grandes empresas há certo tipo de decisões que tanto são tomadas e depois faço reverse, que é pensar ao contrário. Agora vamos criar um estudo, ou vamos pedir a alguma consultora, eu já tomei a decisão. Uma consultora, não sei o quê, para entretanto me arranjar aqui um contexto, ou um market research fabuloso, que justifique as decisões que eu entretanto já tomei. E é fácil depois arranjar números que justifiquem. É funcionar ao contrário. Pá, os números têm de dar mais ou menos isto. É isto que vai acontecer. Agora justificam e vai ser para haver uma capacidade. Enquanto o processo devia ser o contrário. Primeiro eu faço claro o market research e depois eu tomo a decisão. E depois, acima de tudo, envolver as pessoas, as pessoas key, não é? Importantes, que estão envolvidas, chamo-lhe o processo IKEA, que é pá, meter as pessoas todas, não é? Dentro de um timing, não é? Também não é aquilo para estar lá, dentro de um timing, pessoas que tanto conhecem bem o negócio, estão por dentro e que me permitem validar ou não certo tipo de decisões que estão lá pelo meio do plano. Mas depois eu tenho que tomar uma decisão, ponto. Independentemente, muitas vezes, de tomar a decisão errada. Ninguém é perfeito. E pode tomar. E as pessoas dizem, mas foi a decisão errada com os números e com o contexto que eu tinha na altura. Mas assim, passado 3 anos, naquele momento eu tomava a mesma decisão. Se calhar hoje em dia, que estou a ver quando o contexto mudou, o mercado mudou, não é? E agora não estou. Epá, nenhum plano que tu traças vai de encontro ao plano traçado. Nenhum. Eu costumo dizer uma coisa, às vezes até em elaboração de planos de negócios, de novos negócios, nós dizemos uma coisa, nós fazemos plano de negócio, temos 2 certezas, que fizemos da melhor forma que sabíamos naquele momento, com os dados todos que tínhamos, mas também tenho logo uma certeza, nada, não vai ser nunca a 100% o que ali está escrito. Nunca. O mercado tem oscilações, há fatores humanos, há uma série de questões. Não sou a favor de vários planos, sou a favor de diferentes cenários, que é diferente. Sim, mas E eu estar com planos de contingência capaz, se acontecer isto, será que eu tenho capacidade para? Ok. Se acontecer isto, que é não for ao encontro dos indicadores ou dos objetivos, dos resultados que eu tinha traçado, eu tenho capacidade para me adaptar e ser flexível para ter um plano de contingência para entrar aí pelo meio, ou não. Okay. E aí o risco aumenta. Olha, gostava de levar agora aqui a nossa conversa para o lado das vendas. Até porque, e 2 perguntas numas, também a mim, há muitos anos. A todos nós, caramba. E agora, 2 perguntas numa. Primeiro, se concordas comigo, eu acho que as vendas é a base de qualquer empresa. Mesmo que nós podemos pensar... Queres eu a ser bruto e a ser despedido por mais não sei quantas pessoas? Se quiseres ser despedido... Eu gosto de ser despedido. Para mim não há mais nenhuma função, nem nenhum departamento, para além das vendas. Todas as outras áreas são áreas de suporte às vendas. Totalmente de acordo. Ponto.
Então porquê é que as pessoas têm todas elas tanta são aversão importantes. às vendas? Não, tem aversão às vendas porque há o medo do não, da rejeição, certo? Há dois medos sempre. É de quem está a vender ou de quem tenta comprar. Comprar porque não tomou uma boa decisão, porque não consultou o mercado que devia. E o não, e o vendedor é do não, para da rejeição. Qualquer processo de venda, mesmo no mais de conversão ou não sei o que, tem rejeição. A não ser que eu só bata alguém que já me comprou. Depois tens de lembrar, pessoas que não vendem, há clientes é que compram. Pronto, já estou a entrar aqui. Sim. É muito isso. Estou a ver. Há muitas pessoas no mercado que estão relacionadas, não pessoas que vendem, mas sim clientes que compram. E isso é outra coisa. Depois você diz, a fórmula de sucesso e não sei o quê. Epá, não há fórmula de sucesso nenhuma. Mas isso é uma treta que é inventada aí. Pá, o que há é a fórmula do insucesso. Eu aprendi. Foi com as asneiras que fiz, com os erros que eu tomei. Não foi... Quando eu estava por cima, eu tive muitas situações que não fui eu que tomei as boas decisões, não fui eu que acertei, mas sim o contexto que era tão bom que me proporcionou, não é, ter os resultados que eu entanto tinha. E quando eu estou lá em cima e com sucesso, eu não aprendo nada. Baixa a guarda. A minha equipa penso que é maior, não sei o quê, eu também me sinto maior porque tenho resultados, estou a ganhar dinheiro, estou não sei o quê, baixa a guarda, mas há outros que estão mais atentos a isso. Por isso é que em equipa que ganha, mexe-se. Malta diz em equipa que vai ao contrário do provérbio, né? Claro, da expressão habitual. Eu sou um tipo que tenta desconstruir as coisas porque é os mitos, não é? Sim. Conhecimento é poder. Epá, não é nada poder. É poder em potencial. Se tiveres muito conhecimento, mas não o aplicares, não serve para nada. Claro. Estou a ver, são estas pequenas coisas que é preciso desmistificar, porque e a malta em geral gosta de mentiras reconfortantes. Em geral, as pessoas gostam de mentiras. Nós, como humanos, gostamos de mentiras reconfortantes para justificar a nossa posição, o nosso conforto, de alguém que te valida as nossas opiniões. Nós estamos num mundo só da validação, de pessoas que nos dizem, não é? Valida-me, não é? Eu próprio, não sei se isto faz sentido para ti. Neste momento já estou à espera de uma validação ou não tua, não é? E o que é? O medo da rejeição. Mas vê, o medo da rejeição passa por quê? Porque a maior parte do tempo que nós vivemos na Terra, não interessa como, agora vamos falar de Sapiens, vivemos num período completamente de escassez. Não é? Que o mundo não era abundante. E um não é? O não, numa ótica biológica e de gravação aqui no nosso cérebro decisor, o não era ficarmos rejeitados do grupo. E estamos fora de um grupo isolados, em segurança, do fogo ou da caverna, não sei o que implicava morrermos, não é? E o nosso cérebro decisor só pensa em reprodução ou em sobrevivência. Pá, que é toma 99% das nossas decisões, não é? 99% é o que é, se calhar é mais. Porque a maior parte das nossas decisões são decisões inconscientes. Claro. Não é? Pá, certo? É que a malta, depois há a parte emocional, depois há a parte neocórtex. Isto é muito rápido, não é? Uma ótica de racionalização podem ser milissegundos, mas há um que toma uma decisão. Toma a decisão de avançar ou não. Depois isso pode estar em função de algoritmos que tens aqui por dentro, em função da tua experiência, do teu feeling. Tudo isto conta, não é? São muitas variáveis. E qual era o medo do não? É que o não nas vendas nunca é pessoal. Agora para apresentar alguma coisa e tu entretanto dizes, não, Zé Carlos, não faz sentido. Tu podes responder, não, Zé Carlos, eu não estou a dizer que não a ti. Eu agora já respondo assim. Eu não estou a dizer não a ti, eu não estou a dizer não a ti como pessoa. Eu estou a dizer não em função do contexto. Muda-me o contexto e eu provavelmente posso transformar um não, e isso é o que eu trabalho muitas vezes, é transformar nãos em sims, ou em sims potenciais. Porquê? Porque mudamos o contexto. Vê, tu não tens de transformar a cabeça de ninguém, quando muitas pessoas transformam-se. Nas vendas dizem, é preciso convencer. Não tens de convencer ninguém. Tens de fazer com que as pessoas se convençam. Não sei se faz sentido. Tu não tens de ensinar ninguém. É isso. Tu tens de fazer com que as pessoas aprendam. Olha, já estou a mandar para aqui a pessoa comprar o teu produto e não seres tu a vender, a fazer a venda, não é? A pessoa que compra, a pessoa que está à nossa frente é que toma uma decisão e que compra. Eu, quando muito, é que tenho de a colocar numa posição ou numa situação em que ela vê que, número 1, se não tivesse a minha ajuda, não conseguiria chegar onde vai, numa ótica do win-win. Eu estabeleço uma relação com uma transação, depois, entretanto, peço alguma coisa sobre uma situação que está relacionada com um custo de transação, certo? Há vários tipos de custos, mas o nosso cérebro só funciona que é benefício menos o custo maior que zero. Se eu sentir que o benefício ou aquilo que eu vou ter, não é? Isso já depende de comunicação, depende de muita coisa, da minha qualidade. Claro. Se ela sentir que está acima do custo, pá, não interessa se é um produto de 1 milhão, se é um produto de 2 milhões, se é um produto de 1 euro. Se a pessoa sentir que vai ter mais do que aquilo que, entretanto, vai ter de sofrer ou de pagar, seja dinheiro, pode ser tempo, a pessoa tem tendência muito mais facilmente a avançar. É só isso. Sim. E depois há ou para ganhar alguma coisa, ou para no limite não perder aquilo que já tem. O que eu posso dizer? As mensagens, mas o que é que funciona a parte de escassez e do não? As mensagens da aversão à perda, numa ótica de amplificação de um produto ou de um serviço, têm muita mais força do que as mensagens de ganhares alguma coisa. Porque nós vivemos num mundo da escassez. Nós vivemos num mundo da escassez no nosso cérebro. Falaste já várias vezes na dor, na escassez, porque o mundo está abundante. Não é para todos, infelizmente, mas está abundante. Tipicamente nas vendas diz-se uma coisa, que a pessoa compra ou para evitar a dor ou para ir atrás do prazer. É um clichê. São três. Prazer, causa, prazer, não é? Dor ou causa. Tens a causa também. Benefício funcional, benefício emocional e benefício social.
Vamos entrar aqui numa conversa profunda. Não, Sim, entrar aqui. a área das vendas, e foi um dos principais motivos pelo qual eu fiquei entusiasmado por vires aqui falar Aham. connosco, porque eu sinto que as pessoas querem criar empresas e não pensam, ok, como é que eu vou vender? E vamos pegar um exemplo básico, um café, vou abrir um café, Uhum. eu tenho que vender Certo. cafés, e eu posso Mas todos os estar, cafés e não sei o que abrem funcionam como marketing de esperança. Tipo, gosto da expressão, eu abro e depois, entretanto, vai haver clientes que me que entram aparecem porta adentro só via por. paraquedas e eu quero muito. Não é? Mas depois ainda vão para É outro. negócios assim que são marketing de esperança. Mas eu acho que ainda vão Eu mais estou a longe, ser que é bruto e marketing depois há no pessoas que sentido, não. tu estás a falar marketing no sentido de trazer o cliente para dentro do negócio, mas depois nem sequer há um processo definido, ok, agora o cliente, qual é a experiência que eu quero provocar este cliente? Qual é o para que caminho de ele compra volte. dele, não é? Que tipo de coisas no modo de cross-selling de produtos com entanto posso? Que experiência é que lhes posso proporcionar, não é? Quais são os pain points numa ótica de decisão que ele entretanto eventualmente pode ter num negócio mais básico Sim, sim. e que ele pode ter e como é que eu entretanto tenho isto? Como é que eu faço babysitting, se me permites a expressão? Como é que eu faço babysitting dele de forma a que ele tenha, a ver, porque as pessoas avançam o que é? Ele tenha máxima segurança, menos risco. Se as pessoas, imagina, se as pessoas não têm obstáculos, se sentem segurança, não é? Se não têm risco, se confiam, à partida compram. Se sentirem que aquilo que lhes vai ser proporcionado em função do custo de transação, daquilo que vão pagar, é superior, não é? À Sim, sim, parte sim. monetária que lhe está associada numa. Vê, mas é tudo percepções. Sim, porque, por exemplo, falaste aí da questão do risco. O risco Pá, é tudo percepções. é Meu. uma percepção e A própria será. realidade, eu vou ser Sim, meio bruto. força. A própria realidade é uma percepção. Que é diferente. A tua é diferente da minha, a Uhum. tua é diferente. Porquê? Porque nós vivemos, quer dizer, nós temos um mapa referencial aqui. O que é que me adianta estar a falar sobre imobiliário ou certo tipo de segmento imobiliário, se tu não souberes o meu budget, não souberes o meu Claro. orçamento, não souberes aquilo que eu procuro, e se o meu mapa referencial não estiver num estado de maturidade ou a jogar com o teu. Tens primeiro de trabalhar um mapa referencial para ver. Sim, Quer dizer, sim, aquilo sim. que me vais comunicar mas para mim, e há muito isso, né? Então no imobiliário, não é muito isso. Porque eu vou dar um exemplo concreto, pá, tão básico, porque é o. Pá, porque este nosso imóvel tem uma excelente localização. Pá, eu ouço isto, eu tenho isto. Sim. Uma localização, não, está perto. E quem lhe disse que para mim uma excelente localização é estar perto de uma escola? Sabes que eu costumo fazer um exercício Epá, então, isto quase é meio provocatório. grunho, mas é com as verdade. É verdade, é verdade. E com as equipas eu faço um exercício provocatório às vezes, que é, ok, escrevam num papel o que é para vocês um terraço. Sim. Terraço. E eles escrevem, agora vamos ler. Porque o cliente chega e diz, eu quero um apartamento com terraço. Para mim, o que é uma definição de terraço, terraço O que com é jardim, para ser um varanda, terraço? qual é a utilização que vão dar, Certo. qual é a perspectiva, é diferente e não há essa preocupação de tentar entender. Há Fazer outra, perguntas, né? há outra, Fazer perguntas, há outra fazer questão que eu perguntas. costumo Né? provocar, que é, há aquele velho exercício técnico da entrevista, venda uma caneta. Esse A maior parte das Dispan pessoas, do Inicialmente Jordan espera, Belfort, exatamente. sim. A maior parte das pessoas vai vender a caneta pelas características da caneta, mas Sempre. perceber sequer se usa a caneta para escrever. Eu posso nem sequer usar a caneta e a caneta até pode Ou para que é ser, que olha, precisas da caneta? para eu marcar um livro. Para que é que precisas da Para que é que caneta? precisas da caneta? São E a perguntas pessoa- de investigação. Exatamente. A expressão que eu uso muitas vezes é, vê, nós nas vendas temos de ser, número um, temos de ser detetives. Número um, temos de ser muito curiosos. Temos de escavacar. Perceber o que é que realmente leva as pessoas a tomar uma decisão. Uhum. O que é realmente importante para ela. O que é urgente, o que é prioritário. Porque se nós quando descobrimos isto, depois podemos carregar nos botõezinhos certos para acionar mais rapidamente essa pessoa, porque à partida lhe vamos adicionar valor, que vamos sempre bater sempre na tecla do adicionar valor. E se ela reconhece que eu lhe estou efetivamente a adicionar valor, que é? Ela vai tomar uma decisão que, hipoteticamente, sem a minha presença, eu não conseguiria. Porque senão eu não estou a vender, as pessoas estão a comprar. Não sei Claro. se isto faz. Faz todo sentido e na realidade No limite, tu não tens de vender nada a ninguém, tens de fazer com que as pessoas comprem. eu gosto também de quando E não tens de focar na tua oferta, nem naquilo que fazes, mas sim o que é que leva as pessoas a decidir. Claro. A estrela é o cliente, a luz tem de estar para lá. Em última análise, tu podes chegar a uma conclusão com aquele cliente dizer assim: eu não sou a pessoa ideal para lhe Claro. prestar um serviço. Ou ao eu não cliente. tenho nada a quem te faça fit consigo. E tá tudo isto bem. aqui há às vezes este medo, ok, mas é uma pessoa que eu perco naquele momento, mas eu ganho no médio prazo. Aconteceu menos recentemente, uma pessoa que eu lhe disse: olha, Tens de pensar no não é infinito, a no médio e solução longo ideal prazo. juntar-se a nós, fazer este Mas processo. essa Para pessoa si. volta para ti pela tua integridade. Já me trouxe 3 ou 4 referências em meio Claro ano, que sim. portanto, e às vezes. Porque a malta, nós temos tendência para sobrevalorizar o curto prazo e para subavaliar o médio e longo prazo. E depois não percebemos que o efeito de influência ou que a situação de influência da reciprocidade, porque é que nós não percebemos a reciprocidade? A reciprocidade no sentido de dar para receber, Não é não é? Ou imediata. temos um chip de ficamos com uma conta corrente com alguém quando ajudamos alguém. Porquê? Porque muitas vezes ela tem um delay muito grande entre quando ajudamos e quando recebemos, e porque muitas vezes essa mesma reciprocidade vem por uma interposta pessoa que não aquela que nós ajudamos Claro. porque falou bem de nós. Sim. Não, ou seja, não há. Isso li um estudo já há uns bons anos atrás que falava daquilo que é o desgaste da profissão do professor. Que eles estão a ensinar. Vou amanhã dar aulas a manhã toda. Sales Management no IPAM.
Olha, liderança. eu estou lá a fazer um curso de Real Estate Management, dei lá um módulo também. Mas aí até é um contexto em que tu até consegues cá ter um feedback mais imediato. Mas quando eu falar de um professor primário, primeiro ciclo, segundo ciclo, Uhum. o efeito dele nas pessoas é num médio e longo prazo. E dos maiores desgastes é a questão da reciprocidade, é que eles não têm essa reciprocidade. Claro que em meios mais pequenos antigamente existia isso, de eles verem, se calhar naquele contexto mais rural, de ver os miúdos a crescer, a terem a Uhum. evolução, que hoje em dia é tudo tão rápido, os miúdos mudam tanto de escola e de cidade que isso já não acontece. Li isso no outro dia. E as redes sociais, meu, estão na parte do imediato. Os miúdos, eu tenho 19, 17 e 14 filhos. Pá, estão habituados em que a coisa, em função de um toque, a coisa venha ter com eles, não é? Eu tenho 50, eu sei o que é que custava, não é? Numa ótica de transportes, numa ótica de comida, numa ótica de eu ter de fazer. E estamos muito numa situação de imediato, de consumo, de ser fácil, porque há plataformas para isso. Mas há uma coisa que eu queria: as pessoas querem. As pessoas, entre aspas, não vou dizer que se estão a borrifar, mas não é aquilo que tu fazes, porque é que fazes, eu não sei o que, isso é tudo muito importante. As pessoas estão preocupadas, o que é que podes fazer por elas? Sim. E quando nós temos a competência para, entretanto, demonstrar à outra pessoa o que é que podemos fazer por elas, seja uma melhor versão de processo, de equipa, de resultados ou de não perdas, seja lá o que for, isso é que se preocupa, não é o que eu faço. O que eu faço, o que tu fazes, o que nós fazemos, pá, está quase tudo disponível. As pessoas sabem, procuram. Sim, sim, E sim. elas, antes de falar connosco, se forem inteligentes, não estou a dizer que se forem inteligentes, já vêm com um conjunto de dados para me validar ou não sobre aquilo que eu eventualmente lhes posso entregar. Que é uma questão que hoje em dia transforma bastante as vendas. Vou dar um exemplo. Ainda ontem Total. fiz uma reunião e eu entro na reunião sem conhecer a pessoa. Houve um contacto telefónico, a Que é pessoa perguntou. preparação. Eu não conheço, quer dizer, fiz uma pesquisa online, mas não havia informação da pessoa. Ao contrário, a pessoa faz uma pesquisa sobre a Escapa minha com tudo. empresa, sobre mim, Certo. sabia praticamente tudo. Quanto mais dados eu tiver sobre ti, mais poderoso fico aos teus olhos. O meu trabalho nessa reunião, era uma reunião de vendas, foi inverter e tentar um bocadinho depreender daquilo que ela estava a dizer, do que conheceu sobre mim, que ela valorizava, E depois explorar validar ou isso. não, porque a pessoa pode percepcionar ou percepcionar coisas sobre ti que não são a verdade. Claro. Ou foram filtradas pelo mapa referencial Mas dela. isso leva-nos a uma questão que eu não defendo e que é o mundo atual que falávamos em off antes, que é a perfeição e a imperfeição, não é? E que as redes sociais levam para a perfeição. E se nós queremos vender, O mundo não é todo e cor-de-rosa usamos as e redes bonito. sociais para validar Quando não é. e estamos a pôr tudo cor-de-rosa e bonito, e depois a pessoa chega até nós e nós não somos cor-de-rosas e bonitos. Não é? Portanto, como é que faço? Eu tenho uma faz essa expressão, olha gestão? para mim, mas não me olhes muito perto. Estou a ser brincalhão. Também não sou perfeito, nem quero ser perfeito. Claro. Mas eu estou a dizer, a perfeição atrai, mas é a imperfeição que conecta. E tu achas que a imperfeição Isto conecta? obrigava a uma hora de Porque conversa. obriga a humildade, por exemplo? Tu admitis que és imperfeito, há uma certa humildade nisso? Obriga, mas depende também do contexto e onde estás. Uhum. E depende da cultura, e depende com que tipo de negócio é que estás a fazer e com que tipo de relação é que tens com aquela pessoa. Porque a vulnerabilidade Uhum. vende. O dizer não sei também vende, mas depende do contexto. Não sei, mas vou saber. Sim, mas depende do contexto. Claro. Mas a transparência, para certo tipo de liderados, não é? Ou de seguidores que tens na tua equipa, a minha vulnerabilidade e dizer eu não sei, não consigo, não estou perfeito, hoje não é o meu dia certo para tentar discutir isso contigo. Essa coisa de dizer que sou igual a ti, não é? Sou humano, tenho que tomar decisões, tenho não sei o que, mas é preciso. Isso funciona, mas com outro tipo de pessoas em que a parte toda do poder, não da autoridade, é muito importante para elas, a parte patriarcal, alguém que manda, a hierarquia, isso pode ser visto como um sinal de fraqueza. E se estiver sempre a dizer não sei, realmente deixa de existir depois até essa admiração. Mas eu sou muito a favor de, mesmo que isso me leve a perder, Uhum. de ser transparente. Quando chegas às Transparente dentro empresas, dos dados que eu tenho, não é? percebi. Não Quando consigo. chegas às empresas e de forma externa, em consultoria, principalmente nos processos de vendas, qual é o maior erro que tu detectas normalmente nas empresas, no processo de venda das empresas? Não é o que eles comunicam, é como comunicam. Não é o que eles vendem, é como vendem. Uhum. O que eu te quero dizer é, a maior parte das situações, pode estar em pessoas também, pessoas e processos, mas essencialmente está nos processos e modelos de conversão. Uhum. Porquê? Porque não tem uma situação que seja passível de ser replicada, não é? Pelas pessoas, de forma a haver algum tipo de consistência na forma que estão a fazer. Depois, algumas das pessoas também não medem, certo? Nós não medimos, não fazemos, não é? Se medimos, controlamos. Se controlamos, qualquer coisa me permite e tem um espaço sempre para melhorar. Uhum. Mas a maior parte das pessoas não medem. Estou a dizer, quando eu digo não medem, é que não medem. Porque as vendas é atitude, são modelos e depois é a inteligência emocional. Mas são modelos. As vendas são processos também. É um processo. Não interessa se é muito complexo, se é menos complexo, não sei, mas são um modelo. E eu sei que se praticares este modelo, a taxa de conversão, a previsibilidade de venda ou a probabilidade de venda vai aumentar. E muitas vezes não tem modelos que sejam passíveis de ser replicados.
e que sejam utilizados por todos e que toda a gente esteja a cumprir e que esteja também, seja em Excel, seja em CRM, seja lá o que for, a captar um conjunto de insights do mercado, aquilo que está a acontecer, não é? Para, entretanto, alimentar muito a minha máquina para que eu, entretanto, tome decisões mais acertadas em função de factos e de dados dos clientes e não do meu achismo ou daquilo que eu acho que está a acontecer, e depois andar a medir e depois e ser eu, por exemplo, um diretor comercial ou alguém que eu esteja muito mais preocupado em... Veja, eu estou muito mais preocupado em cobrar processos e em cobrar performance do que em cobrar resultados. Claro que o resultado é muito importante. E estar muito focado nos processos, porque eu sei que aquela pessoa, se cumprir certo tipo de atividades, certo tipo de processos e utilizar certo tipo de modelos, a probabilidade de ele acertar vai ser muito maior do que alguém que já tem algum dom da palavra de comunicação e que vai a trabalhar no base do que eu chamo do freestyle. Quer dizer que não funciona, mas não consegue quê? Não consegue disciplina, não consegue isso tem um teto, é isso que estás a dizer, não é escalável, e depois tem outra situação, que é a probabilidade que ele me vai dar de venda, não é? Ou de compra, ou de conversão, não vai ser a mesma que se entretanto tiver a seguir um processo. Pois tens uma questão, esse freestyle muitas vezes leva que ele até é capaz de vender a determinado perfil, mas se não tem um processo montado, não vende a todos os perfis. Depois diferentes perfis de pessoas também, que é muito importante. Às vezes há pessoas que, entretanto, estão a trabalhar certo tipo de segmentos ou de perfis de clientes e não fazem matches na parte toda de perfil comportamental, não é? Há muito isso. Não há a pessoa a ter a capacidade de se adaptar para diferentes perfis de compra, certo? Dentro de uma empresa, tu às vezes estás com um interlocutor que só tem 10 ou 15% do poder de decisão e achas que ele é... Não é? Mesmo no imobiliário, eu chamo-lhe os cupidis, não é? Imagina, quem compra, quem utiliza, quem paga, quem influencia, quem decide, quem implementa, quem sabota. São vários perfis e cada um quer ouvir coisas diferentes. É não estar a meter a mensagem certa no momento certo, é não estar a mandar a mensagem no contexto certo, é ter a mensagem certa para a pessoa errada, é ter a mensagem errada para a pessoa certa. Desculpa se eu estiver aí muito, muito rápido, porque na minha cabeça, na minha cabeça isto está tudo claro, que é a minha vida. Mas há aí uma coisa que mas na cabeça de alguma pessoa eu posso estar às vezes muito acelerado. Não, está tudo bem. E disseste uma coisa que eu acho que é de extrema importância e que no meu ramo isso é o dia a dia, que estamos muito preocupados em trazer mais clientes, gerar novos clientes e não em controlar o processo, e nomeadamente as métricas ao longo do processo. Eu costumo dizer às equipas que é o que é que me interessa gerar 100 clientes se eu não estou a controlar o processo, não estou a controlar taxas de conversão e no final eu estou a converter 2 e podia estar a converter 10. Sim. E o esforço é quase o mesmo, é só alinhar ligeiramente, não é? Atividade, realização e performance são coisas diferentes. E aí leva-me a outra questão, sim, sem dúvida. Uma coisa que eu vejo e é mais o work smart e não o work hard, não é? Exatamente. Até porque, mais uma vez, o work hard tem um teto. Mas o work hard também é importante. Claro. Mas tem um teto. Foi perfeito o que disseste. Tem um limite. O esforço tem um limite. O que é que eu vejo muito nas equipas de vendas e pergunto? Na questão das métricas, falaste em várias ferramentas. Obviamente, hoje em dia, não vivemos mundo tecnológico, é normal que as empresas pensem num CRM. Mas pode ser no Excel. Mas eu falo no CRM por uma questão simples de utilização, mas pode ser no Excel. Mas seja qualquer um dos dois, existe quase uma aversão das pessoas tradicionalmente mais comerciais a utilizar estas. Se eu te disser nesta multinacional, que eu entretanto tive nos 2 dias passados em Madrid, que um dos recados que eu tinha era a utilização de CRM. Num grande retailista português, já estive a trabalhar com 100 e tal pessoas só para ver a dinâmica da utilização do próprio CRM. Mas porquê que é essa aversão? Porquê? Porque as pessoas têm medo ou fogem do que se chama do controle. Mas um bom vendedor não tem de ter problema absolutamente nenhum do controle. Porque se tem controle ainda fica com mais títulos executivos para demonstrar a gestão daquilo que efetivamente está a fazer. Porque os clientes não são deles, são da empresa. Sim. E eu disse isto também em espanhol. Porque os clientes não... E eu, a pessoa a linguagem corporal dele. Estava lá. Não, mas é isto, temos esta tendência a ver. E todo tipo de informação que estiver dentro da empresa sobre aquilo que acontece, sobre aquilo que não acontece, sobre porque é que vendi, porque é que não vendi, onde é que eu estou a falhar, em que taxas, onde é que eu posso efetivamente melhorar, porque se estou a medir consigo melhorar, não é? Veja, tudo aquilo que eu não estou a medir, eu não estou a controlar-me. Claro. Se eu não estou a controlar... Faz-me todo sentido e eu faço a não interessa se são 2 indicadores ou 3 ou se são 30. 30 também já é um exagero. Mas ter alguma coisa que permita melhorar, que é, e eu depois tenho uma estratégia de mercado, de segmentação, de atingir certo tipo de mercados públicos ou certo tipo de segmentos, certo tipo de setores, seja lá o que for, e eu saber o que realmente está a acontecer na verdade, com factos e não com meras opiniões. Há aquela expressão, não sei se é do Deming, que é imagina, tu without data you are just another person with an opinion. Não é? Se não tiveres dados, é a tua opinião. Mas baseada em quê? É quando as pessoas dizem, eu acho que... Mas achas baseado em quê?
Tens alguns dados que me possas dar para validar isso? Isto é tão uma tendência natural da nossa, Até de não mim, é? a dizer, eu acho. Exatamente. Que nós medimos tudo o processo comercial dentro da empresa. Usando um CRM, faça publicidade, é o Pipe Drive, é Eu simples, gosto, é dos meus que eu mais gosto. pronto, é fácil de usar É e há simples, essa mano. cultura É porreiro. e ainda assim, É dos mais user-friendly que eu conheço. na reunião agora de gestão no final do mês, houve uma pessoa que partilhou uma expressão: eu acho que este mês nós tivemos poucas leads. Primeiro, nós temos Vai lá ver os números. não é? temos mecanismos que, se baixasse daquilo que é média mensal, estaríamos a Apitava. alertar a agência de publicidade e a trabalhar. Certo. Mas, acima de tudo, mais engraçado disto é que nós fomos ver e foi o mês que nós tivemos mais leads nos últimos 10 meses. Certo. Mas a percepção da pessoa, porque provavelmente nos últimos dias Puxou menos baixou- negócio ou qualquer coisa do género. Sim. Não, até nem foi o caso, até foi o mês que fechámos mais negócios dos Foi, últimos 10 meses certo, também, boa. mas até o nosso tempo médio de venda são 60 dias. Portanto, nem Isso é outra coisa, que é os ciclos de compra. Quando nós temos a competência para diminuir ciclos de compra, não interessa que negócio, que eu tenho Sim, negócios sim. com 1 ano ou com 2. O teu pipeline está a ser muito mais rapidamente Claro. cheio com o mesmo tipo de atividade. Sim, mas para isso precisamos, mais uma vez, precisamos de números É, para... estás a ver, funil, não é? O que entra, não é? É o que convertes, depois é o ticket médio Uhum. e quanto tempo o LTV, o lifetime value que a Sim, pessoa entra vai ter contigo. São as 4 principais alavancas de vendas são E estas. no meu caso, o lifetime value é muito importante porque eu atuo num regime de franchising. Há duas componentes no regime de franchising, que é o direito de entrada e há o royalty associado. Que O tempo que a pessoa, entretanto, vai trabalhar contigo Exatamente, numa ótica de portanto, franchisado. Tipicamente são 5, 10, 15 anos. E a tua portanto, função é dar apoio a esse franchisado para demonstrar resultados garantir e que ele tem sucesso, tem Exatamente, resultados e que renova o contrato e que aumenta em o função de lifetime value. modelos que tu consegues mostrar de outros que, seguindo o by the book e fazendo o modelo, Exatamente. conseguem, entretanto, atingir resultados. Isso mesmo. Olha, já estamos aqui... Mas é modelagem, pá, isso É. estás a dizer. É Sim, modelagem, sim, sim. depois é ressignificação de momentos. Nas vendas temos de ter uma capacidade muito grande para ressignificar momentos devido a muitos nãos, muita resiliência, muito antifrágil. Não é? Temos de ter uma capacidade grande também de visualização. Pá, eu adoro a visualização, para mim é uma das ferramentas mais importantes que pode existir. Que é, eu tenho de visualizar, Uhum. eu tenho de vender a ideia na minha cabeça, estás a ver, no mercado, nos meus clientes, eu tenho de ter essa capacidade de lhe fazer ver, de uma visualização. Nós trabalhamos poucas mensagens na parte mais visual e sinestésica e trabalhamos só mensagens quase na parte auditiva. Tens de dizer, como eu estou agora a dizer, consegues ver, Uhum. não é? Consegues sentir. Sim, sim, sim. Neste momento, só através de linguagem, já estou a mudar o que é que eu te estou a tocar numa ótica de Sim, sim. como é que eu quero que a comunicação entretanto chegue a ti em função dos diferentes canais. Estamos já a falar há algum tempo, mas eu tenho aqui... Tocaste aqui num tema há pouco, embora já não esteja ligado com as vendas, mais com a liderança, que era uma nota que tinha aqui de uma coisa que eu já te ouvi falar. Tu Diz. falas do líder versus seguidores. Liderar ou ter seguidores, não é? Acho que foi a expressão que usaste há pouco. Aham. Pergunta, se calhar pergunta para milhões, porquê é que as pessoas seguem os outros? Pá, por 5 coisas, não é porque o Zé Carlos diz, mas sim baseado na ciência e baseado num amigo do Paulo Finuras. Tem num livro que eu gosto muito, que está no livro de bioliderança, que é uma liderança com base na parte mais evolutiva e processos evolutivos. Uhum. Tipo, porque é que fazemos o que fazemos? Porque é que decidimos como decidimos? Porque é que não sei o quê? Uhum. Não é? A natureza das causas, ou a causa da natureza, tá a ver? Qualquer coisa assim do género. E ele tem, nós seguimos pessoas, vê, uma coisa é a liderança, e pode haver vários estilos de liderança, em função de diferentes maturidades, próprios liderados, tudo isso, situacional, aquelas coisas todas mais teóricas. E há milhares de livros de liderança. Não há quase nenhum livro sobre porque é que segues quem segues. Porque eu só sou líder se tiver seguidores. À partida voluntários. Claro. Não é? Eu posso ter... Há muitas pessoas que eu conheço que têm seguidores na base de parte coerciva, não é? Da pancada. Não é? Isso não é... Vê, isso não é autoridade, isso é poder, não é? Pronto, ok. E depois há vários tipos de perfis, não é? Imagina, ontem estava com um amigo meu, porque estava a fazer um processo dele também numa ótica de posicionamento, pessoa mesmo como empresário, muito amigo, eu estava a discutir um bocadinho isso, que é, tu tens uma situação da tua reputação pessoal e da reputação funcional, daquilo que tens do cargo, mas pensa sempre nesta, que é, há pessoas que só têm liderança por parte da função ou do cargo que estão a ocupar, certo? E eu gosto muito da reputação que é pessoal, que é, e se perderes isso tudo, os cargos todos que tens, é que eu posso eventualmente ter, ou tu, não sei o quê, continuas a ter a tua reputação, não é? A reputação é quando a malta se pira, o que é que vai ficar a falar sobre mim? E o que é que eu digo? O Paulo Finuras tem esta coisa baseada na ciência, que é, nós seguimos quem é confiável. Isso aí tem um fator confiável. Quem é confiável? Quem é justo? Quem é assertivo? Quem é inteligente? E quem se sacrifica pelo grupo. São estas 5 variáveis. Mas a primeira, a grandalhona, a valer muito, é quem é confiável. Tu segues quem é confiável. Isso. E a confiança não é algo que se... Pá, há livros que falam sobre isso, não é? Sobre o fator confiança. O Paulo Finuras também tem esse livro, o fator confiança, também vale a pena ler. Mas o fator confiança, eu acho que não é uma coisa que se cria, a confiança. É uma coisa que se transfere e é uma coisa que se merece. Confiança para mim é muito merecimento.
É muito mais merecer do que impor alguma coisa a alguém. É merecimento. E quando tens alguém à tua frente que merece a mesma confiança, ela tem tendência para discriminar a teu favor. Eu costumo dizer que, para mim, E para avançar, seja em que processo for. sim, uma das maiores características de um líder tem que ser o autoconhecimento. Porque se ele não se Certo. conhece, por exemplo, eu sei que há determinadas alturas em que eu sou uma pessoa muito de. Crio muito facilmente confiança, e vamos deixar a modéstia de lado, porque eu gosto de ir mostrar como fazer, estar com a pessoa, Aham. e sei que há pessoas que não são assim. E também sei que há contextos onde eu não sou assim. Posso abalar a confiança que a minha equipa tem em mim, porque eu pode-me sair num determinado contexto e olha, faz assim e dispara, e sou mais autocrata. A moeda mais valiosa que pode ser é confiança. Para mim vale muito mais que euros, dólares, sei lá que moeda for. A moeda mais valiosa que pode ser é confiança. E quando tu tens um mercado, a tua equipa, não sei o quê, pessoas que confiam efetivamente em ti, Uhum. tens um ambiente melhor, um ambiente mais seguro, um ambiente mais confortável, e as pessoas têm tendência para te seguir. Vê, e as pessoas têm, às vezes, esta parte da liderança, que a liderança ou empreendedorismo. Epá, liderança, as pessoas associam liderança a ter 50 pessoas, 100 pessoas. Liderança não é nada mais do que ter pelo menos duas pessoas em que têm um objetivo comum e que eu as ajudo, não é? Sim. Neste mesmo caminho, a chegarem ao objetivo comum que não atingiriam se estivessem sozinhas. Isto é liderar. Isto é liderar. Sim. Certo? E que haja esse reconhecimento da parte delas e que eu tenha uma espécie de um chief meaning officer, não é? Tem alguma coisa em que elas sintam que vai muito para além daquilo que elas estão a ver e esse ideal que eu entretanto tenho sobre o que vai acontecer, elas sentirem de tal forma que elas apoderarem-se dessa situação e levarem tudo para a frente como se fosse delas. É quando as pessoas agarram e sentem aquilo como se fosse delas, não é? E até porque Mas isso é muito difícil. um pá. líder. E depois é uma palavra que é Sim. compromisso. Mas isso era exatamente o que eu ia dizer. Fogo, Um que é líder, compromisso. um verdadeiro líder tem que saber contrariar o velho provérbio de patrão fora, dia santo na casa, não é? Que se usa, que é ok, eu sei, por exemplo, vamos pôr as coisas desta forma, eu estou aqui contigo, tenho uma Uhum. equipa, Sim, eu estou eu também tenho pessoas tranquilo, a trabalhar. como tu, não é? Todos estamos tranquilos que as equipas estão a trabalhar. E se estamos tranquilos e chegamos lá e efetivamente os resultados estão lá, é porque alguma coisa nós fizemos bem e fomos capazes de criar esse Sabes o que é que eu compromisso vejo? com as Se o meu pessoas. telefone não estiver a vibrar, se não tiver nada, pá, está tudo a rolar. Eu acho que eu sou um bruto ao ponto de dizer isto. A boa liderança esgota-se em si própria, meu, cuidado. Por isso é Há que pouco disso, você vem sim. a parte da segurança, a parte do controlo, a parte do ego, a parte não sei o quê, porque depois ficas com equipas autolideradas, autodisciplinadas, autorreguladas, automotivadas, auto não sei o quê, e tu não és preciso para nada. Mas isso é o fenómeno máximo da liderança, Uhum. é quando tu não precisas de lá estar e aquilo tudo acontece sem tu lá. Não quer dizer que haja decisões que tenhas de tomar, ou que certo tipo de índice de controle que tenhas sobre decisões. Aí, Que eles- aí o valor que tu acrescentas já é esse, em específico. Agora, isto demora até teres este tipo de pessoas, que é no limite, é criar novos líderes, não é? Sim. Pessoas que no limite são melhores que tu e te substituem. Só que o que é que isso leva? Insegurança. Mas vai-me substituir como? Então eu não sou preciso para nada como? Mas isso é fabuloso, porque te liberta para novos projetos, para o futuro da empresa, para um conjunto de coisas, não é? Estou-me a rir porque eu às vezes dou uma formação no âmbito de gestão de equipas Aham. e no final do módulo de formação eu costumo fazer uma pergunta provocatória que é qual é então, agora que estamos no final, o papel principal de um líder. E a resposta que eu sugiro é formar outros líderes. Claro. Mas é muito engraçado ver a linguagem corporal das pessoas, do género, então e eu? O que é que eu vou Sim, fazer e a partir do momento é em que eu o tenho. egocentrismo, Mas eu tenho que tens um escalar, ego. mas para escalar eu tenho que ter os cargos intermédios, outras lideranças, etc. Não há outra forma de poder. Certo. Quer dizer, há dinheiro, tecnologia, obviamente, mas, Sério, automatismo, sei lá, tanta mas coisa. em última Certo. análise serão sempre necessárias pessoas, daí estamos a dizer isso. Sempre. Olha, Sempre normalmente pessoas. Lá, pá, imagina, independentemente de estar uma empresa do outro lado, está sempre alguém, não é? A não ser que seja um processo completamente só, não é? Online, blá, blá, que pode acontecer também de grandes produtos, mas, ou de grandes tickets grandes. Mas o que eu quero dizer é, há sempre uma pessoa do outro lado, meu. Há sempre uma Sim. pessoa do outro lado. Claro. Também tem sentimentos como tu, que também pensa ou não como tu, não é? Que também tem os seus desejos, também tem as suas, não é, vulnerabilidades. Pá, e quando nós percebemos isto tudo, não é? Precisamos perceber de pessoa. Pá, quando um tipo percebe pessoas, meu, ficas poderoso, não é? Aos olhos. E quando tu és genuinamente, eu acho que é mais ou menos esta expressão, que tem a ver com espionagem, tem a ver com o comportamento, e são os que mais sabem que é. Quando tu estás genuinamente interessado no outro, à luz dela, tornas-te interessante. Quando tu dás ao outro, vê, se eu te dou agora aqui aquilo que tu queres, tu eventualmente vais-me dar também a mim aquilo que eu quero. Esse genuíno provavelmente vai nos levar outra vez a fazer aqui uma pescadinha. Genuíno não é ser ingênuo. Não, mas É que a malta baralha. Mas, por exemplo, a questão coisas da também. seleção do nicho faz provavelmente com que tu passes a ser mais genuíno, porque é efetivamente ali que tu queres estar a trabalhar, onde tu te identificas mais. Porque quando tu Certo. estás a disparar para todo lado,
vais estar inevitavelmente a trabalhar com pessoas que, calhar, não te revês tanto. E se tu estás a trabalhar um nicho, estás a trabalhar com pessoas que pensam mais como tu, isso faz com que tu possas ser mais genuíno e até estar. Isso é uma coisa que me preocupa, é quando começa a ter muitas pessoas a pensar como eu. Ou a não me questionarem e não colocarem em causa ou qualquer coisa do género. Mas aí tem que ser também o papel do líder colocar-se em causa, se calhar ir buscar lá está as outras pessoas fora do contexto que Claro. coloquem em E causa. diferentes perfis de ti Sim. para fazer algum tipo de grau de equilíbrio e de Sim. contrapeso sobre aquilo que está a acontecer, não é? Quando eu digo alguma coisa, toda a gente diz, sim, estamos de acordo, eu fico um bocado preocupado. Tem de haver alguém que, Eu gostei daquela dica que deste há pouco. nem que seja o próprio, Agora autoquestionar-me, vai dizer, e vocês já pensaram nisto? Eu não tinha pensado, não tínhamos pensado nisso. tenho este plano, agora desconstruam este plano. destruam-no. Digam-me, destruam-no Destruam-no. exatamente como é que. É destruam-no. O que é que está errado neste Se não plano? houver força, é sinal que deve ser uma coisa com Claro. músculo para andar para a frente. Faz muito sentido. Olha, obrigado, teríamos já conversa aqui muito mais horas. Normalmente aqui no final do podcast. Já passou assim? Quanto tempo é que passou? Não sei. Passou provavelmente pelas minhas contas mais de 1 hora já. Portanto, como disse o André Vieira de Castro, já Fantástico. temos para aí 3 pessoas a ouvir. Fantástico. E normalmente aqui eu deixo, passo a palavra para o outro lado, mas vou liderar aqui o agora, que é. E ele é um provocador, ele tem aí. E ele Tem trouxe- aí, tens outro que devia vir aqui, que é o Rui Fonseca, da Altronics. E já Tem- estive com o tem Rui, no ele meu esteve prefácio. no evento Tem no, nosso. tem no Sim, prefácio sim. também. Já estive com ele. Portanto, o André Vieira de Castro trouxe, e tu tiveste a amabilidade de oferecer-lhe. Ora, Obrigado. Daniel Pink, Vender ao Humano, isso é um grande livro. Trouxe este livro também, por outra questão. Normalmente eu gosto de sugerir aqui e gosto de convidar para Já estive ao vivo com ele, com o Daniel Pink. É um autor que eu adoro, mas agora, primeiro de tudo, chegar e vender do José Carlos. Portanto, vamos deixar o link no O livro. coordenador da pós-graduação de Uhum. Sales Management, que me convidou este ano para integrar a equipa, o Pedro Guiar, que é muito bom na área das vendas também. E ele disse aos alunos, os 17, não é? Que eu vou estar com eles amanhã, os 17 com 15 compraram, não é? Estive a assinar na última aula uma porrada deles. De livros, mas para teres uma ideia, ele disse: olha, o Pedro Guiar disse assim: só há 2 livros de vendas que eu gosto. É o Vender ao Humano, não Que é? é o outro que eu trouxe aqui. Selling hoje. is Human do Vender ao Humano do Daniel Pink e o Chegar e Vender do José Carlos, que vocês vão ter aqui como professor. E eu fico muito feliz quando alguém que eu admiro e que é um que modelo coloca para mim, nesta área das vendas, que recomenda o meu livro, não é? Agora, eu trouxe este livro por uma questão, porque acho que é um livro que ajuda a desmistificar o que é venda. Não é? Uhum. E uma das premissas bases do livro, já o leste, sabes, tudo é vendas. Tudo que nós fazemos é venda. Somos O educar um vendedores, filho caramba. pode ser visto como uma Tudo. venda. Tudo é vendas. O livro, depois vais ler o meu, Claro, pô. tem aí uma parte, vender é fazer diferente, e depois todos nós somos vendedores. Porque quando estás a exercer o poder de influência em alguém, estás a vender. Ou melhor, estás a fazer com que alguém tanto compre ou que esteja alinhado. Pode não ser a transação, pode ser vender uma ideia. Tu, como líder, tens de fazer 3 vendas. Tens de vender na tua cabeça, tens de vender na tua equipa, vender para a tua equipa, que é liderança também é isso, é executar através dos outros o que é que vai na tua tola, não é? O que é que vai na tua cabeça. Isso também é vender. Tens de fazer 3 vendas. Eles só têm de fazer, a minha equipa só tem de fazer uma venda. Mas eu tenho de fazer 3 vendas. É na minha cabeça, na cabeça deles e depois para o mercado. Sim, sim. Eu tenho de vender mais do que eles, não é? Olha, E tem muito a ver com isso, que é a parte de. E estás a dizer bem, que é não sei o que é. Percebes um conjunto de comportamentos ou de características humanas que levam à tomada da decisão ou do processo de influência e ficas muito bom, mas muito bom, com taxas de conversão muito mais elevadas em tudo o que fazes no teu processo de venda. Costumo lançar aqui um desafio que é: se pudesses recomendar apenas uma ação a alguém que vai iniciar um negócio, uma formação, uma experiência, um livro, o que tu recomendarias? Este tem mesmo que existir. Que sejam curiosos. Muito mais que sejam muito mais cientistas e questionadores do que julgadores, do que pessoas que julgam. Estamos sempre para julgar. A julgar antes percebemos o contexto, sabemos o que é, não é, porque há pessoas. Nós estamos sempre em julgamento. E devemos ser mais curiosos, que é, antes de julgar, pensa melhor. Porque é que aquilo aconteceu? Qual é o contexto? Porque é que a pessoa se está a sentir como está a sentir? Portanto, eu quero escavaca mais, ser mais curioso, ser mais detetive e menos juiz. Olha, acho que ficou bem. Ficou uma grande dica. Aliás, é uma coisa que eu uso muito. De vez em quando dou-me aqui umas connecting dots. Eu tenho umas notas, já partilhei aqui no podcast, umas notas no meu telefone, que quando eu vejo alguma coisa que funciona muito bem num negócio, eu tomo nota e penso: como é que eu posso trazer isso para o meu negócio? É isso, mas isso é inteligência. Para mim, dois sinais de inteligência é ser curioso e ser criativo. Ser curioso é sinal de ser curioso, ser ambicioso, Sim. Mas ser curioso. Porque essa curiosidade é que te leva a escavacar e saber mais, o tal porquê que tu me falaste aqui a meio. Saber porquê. Mas eu já tomei não sei o quê, mas porquê? Quando nós começamos a ir a estes motivadores primários, nós ficamos poderosos, não é olha esta brincadeira, não é o customer center, não é o foco no cliente, é o foco do cliente. Claro. Mas a malta usa foco no cliente, não, foco do cliente, é o foco dele, não é o teu. Sim. E nós às vezes fazemos julgamentos precipitados à luz dos nossos olhos, da nossa perspectiva e do nosso mapa referencial e não do dele, mas ele é que vai decidir.
ele é que vai comprar, ele é que tem o processo dele. Pá, eu tenho que saber mais sobre ele, porque se eu souber mais sobre ele, vou conseguir, número 1, ajudá-lo melhor. E vou conseguir acionar um conjunto de botões que o levam mais rapidamente a tomar essa mesma decisão. Fala-se muito em Acho empatia e se calhar pratica-se pouco É a o empatia. É o número 1 do processo de influência e empatia. Não é? Que Claro. já nasce connosco, está dentro de nós, não é? Claro, sim. Mas há pessoas que não têm essa competência. Mas também a empatia é treinável. É treinável. Até se transformar numa competência inconsciente dentro dessa mesma pessoa. Claro. Muito obrigado mais uma vez por esta Eu é que te conversa. Vamos deixar as redes do José na descrição do podcast. Sigam o José, sigam o podcast para estarem a par. Muito obrigado, até à próxima. Abraço, obrigado.